Olá pessoal, sou o professor Sérgio Franceschini e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre acupuntura vegetal, tá? Uma maneira da gente poder ajudar no tratamento das plantas. A acupuntura vegetal tem uma base que foi toda desenvolvida pelo professor Evaldo Martins Leite. Ele desenvolveu esse processo de tratamento e ele tem vários trabalhos que ele foi publicando desde 1976. E eu comecei a fazer esse processo já há muitos anos, tá? Por volta de 86, 87, eu comecei também a experimentar isso nas plantas. Como eu sou acupunturista, sou fitoterapeuta, a gente foi ajudando aí, ou achando uma maneira de poder ajudar o desenvolvimento das plantas, tá? Nessa técnica, ela é totalmente baseada na energia Yin e Yang, tá? A energia Yang é responsável pelo crescimento e formação da copa das plantas. A energia Yin responde pela formação dos frutos, flores e sementes, tá? A característica Yin e Yang, que é uma base da medicina chinesa, também pode ser traduzida aqui para uma visão um pouco mais científica, né? Quando eu estou falando na energia Yang, eu estou falando no floema, né? Lembra aquela coisa que a gente aprendeu lá no colegial? A planta pega a seiva bruta, né, se alimenta lá, pega os minerais do solo junto com a água, transforma em seiva bruta, leva lá para as folhas, com a fotossíntese, transforma em seiva elaborada e distribui novamente. É uma característica caracterizada aí cientificamente ou energeticamente. Então eu tenho, tá, o Yang, que é o floema, o Yin, que é o xilema, fazendo a característica de transporte, né? A parte Yang e a parte Yin da planta. Então eu tenho uma característica Yang e uma característica Yin, as duas energias básicas da medicina tradicional chinesa, tá? A gente consegue manter a planta em equilíbrio quando eu tenho essas duas energias circulando de uma maneira harmônica, tá? As duas energias estão harmonicamente circulando, a gente consegue fazer com que a planta esteja saudável. Basicamente é assim. Então as plantas, por caracterizar nessas duas energias Yin e Yang, a gente vai trabalhar com dois tipos de pontos só, tá? Os pontos Yang são responsáveis pelo crescimento e formação da copa, predominam nos ângulos externos, tá? Os pontos Yang estão sempre nos externos. A gente pensa que a energia Yang sobe, né? A energia sobe, então é fácil de lembrar. Os pontos Yang estão no ângulo externo. E a energia Yin. Os pontos Yin respondem pela formação de flores e frutos, frutos e sementes, predominam nos ângulos internos. Então é assim, quando eu quero que a planta cresça, se desenvolva, eu vou estimular a sua energia Yin, nesse sentido. Quando eu quero que a planta produza flores, produza frutos, eu vou colocar o estímulo na energia Yin, tá? Energia Yang para crescer, estímulo no lateral, nesse sentido. Energia Yin, produzir flores e frutos, vou colocar o ponto nesse sentido, tá? Então, sempre caracterizando o ponto Yin e o ponto Yang, tá? Então, quando a planta precisa florescer, precisa produzir, ou para ajudar com que ela produza, lógico que você não vai pôr agulha, não vai fazer ela de repente produzir os frutos se não for época, tá? Cada planta tem a sua época, na natureza tudo tem o seu momento, tá? Então quando a planta for florescer ou for dar fruta na época dela, a gente vai ajudar, tá? Fora dessa época, a gente vai ajudar ela a crescer, a se desenvolver, tá? Então basicamente é assim. Para estimular o crescimento, importante que o tratamento seja feito
no final do período de repouso vegetativo da planta, tá? Quando a planta começa lá a rebrotar, que ela está ficando bonita de novo, tá? Na maioria dos casos, no final do inverno. A acupuntura deve ser aplicada nos ângulos externos, onde predomina a energia Yang, nesta característica aqui, ó, tá? Energia Yang eu vou colocar lá. Para frutificação ou florescimento, importante que o tratamento seja feito cerca de 1 mês antes da época prevista para o início da brotação. Então, quando ela está lá se preparando para brotar, a gente já começa a ajudar também, tá? A acupuntura deve ser aplicada nos ângulos internos, tá? Nesse sentido aqui, tá? Nada impede que ambos os tratamentos sejam feitos, tá? Então eu posso fazer tratamento para florescimento e para crescimento ao mesmo tempo. Se a planta tiver com alguma patologia, se a planta não está se desenvolvendo bem, eu posso fazer as duas maneiras. Eu posso colocar nos pontos externos, nos pontos internos, para fortalecer a planta, tá? Para isso, super fácil, para fazer acupuntura vegetal, o que você precisa? Você pode trabalhar com agulha, tá? Você pode trabalhar com agulha de injeção, você pode trabalhar agulha de costura, tá? Você pode trabalhar com alfinete, você pode trabalhar com tachinhas, você pode trabalhar com pregos. Então, a ideia é estimular. Dependendo da planta, lógico, para uma árvore, por exemplo, eu vou usar pregos, tá? Para uma planta herbácea, eu vou usar alfinetes ou agulhas, tá? Em algumas menores, vou usar até as tachinhas. Então, a ideia é simplesmente estimular. Então, é aquela coisa, você não vai transfixar um prego, você não vai colocar uma agulha de um lado ou outro, tá? O método é inserir no ponto mais central, então dependendo se for yin ou yang, o processo é o mesmo, tá? Então eu vou colocar a agulha, o prego, seja lá o que for, tá? Em 6 ou 7 das principais forquilhas da planta, dependendo do porte, tá? Por isso, prego, alfinete vai depender do prego. Então eu vou colocar lá em 6 ou 7. Nas herbáceas, eu vou colocar, imagine uma herbácea que está lá crescendo próximo da terra. Eu vou lá próximo ao começo da planta. A terra está aqui, a planta começa a se desenvolver. Então, na parte da terra, a hora que ela sai da terra, é ali que eu vou usar. Vou lá com uma agulha, com uma tachinha, uma coisa pequena, tá? Coloco e sempre colocando assim vamos dizer assim, numa profundidade de mais ou menos 1/5 do diâmetro da planta, tá? Então por isso, independente se for uma árvore, eu vou ter que usar um prego. Se a árvore é muito grande, um prego maior. Se a planta é muito pequena, vou usar um alfinete, vou usar uma tachinha, porque eu tenho que inserir, tendo uma ideia de aprofundar mais ou menos 1/5 só daquela parte da planta, tá? Pregos ou alfinetes são colocados numa inclinação tal que dividam exatamente ao meio de cada um dos ângulos. Então eu vou lá mais ou menos no ângulo, na metade do ângulo, e coloco a agulha mais ou menos 1/5 do diâmetro, tá? De profundidade. Então eu não vou atravessar, vou colocar mais ou menos 1/5, calculo mais ou menos 1/5 e vou colocar um preguinho, uma agulha, tá? Aí dependendo do que eu quero fazer. Retirar ou não vai só depender do seu critério. Você pode até deixar lá ou retirar, tá? Vai ficar assim, como eu falei para vocês. Esse daqui é um tratamento que eu fiz. A gente vê lá, isso é um bonsai que ele chegou a secar inteirinho. Comecei a colocar as agulhas, tá? Nesse caso, eu fiz tanto para fortalecer quanto para ela produzir as folhas, tá? Ele ficou doente, eu podei ele inteirinho, eu fiz as duas técnicas, né? Da energia Yin, da energia Yang, da energia Yin, para ele começar a florescer de novo. A gente consegue ver que aqui ele já está voltando com as folhinhas, tá? E aí ele vai se desenvolver novamente, tá? Uma técnica super simples, fácil de fazer, que vale a pena e ajuda muito nas plantas. Valeu, obrigado, até a próxima.